obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos estar aqui, louvar, engrandecer o Teu nome, Jesus, e confiar, Senhor, que Tu age no nosso meio, que nós podemos confiar em Ti, Senhor. Eu quero Te agradecer, Deus, de todo o coração, porque eu sei, Senhor, que quando nós paramos e olhamos a nossa vida, nós percebemos, Deus, que nós não somos nada sem Ti, e que é Tu que nos sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque por essa manhã nós podemos estar aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Acabou a pilha do microfone, mas esse cântico diz, né? Eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Que essa manhã o teu coração esteja cheio de confiança, de esperança no Senhor, mas principalmente de alegria por servir esse Deus e poder estar aqui nessa manhã louvando o nome dEle. Pastor João, a igreja pode sentar. Bom dia a todos. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Hoje é feriado, mas que bom que você veio. E é um dia mais tranquilo também por ser domingo. E é importante estarmos juntos, porque juntos que nós renovamos a nossa esperança. A vida cristã, ela precisa ser junto. Nós precisamos andar juntos, como igreja. E nessa manhã nós
teremos a Santa Ceia do Senhor, como fazemos todos os meses. E gostaríamos também de compartilhar algo de Deus para a sua vida. Há 2 semanas atrás, eu tive o privilégio e a honra de ir à Coreia do Sul. Estive lá durante 10 dias, o total de 14 dias, por causa da ida e da volta também, 2 dias em cada momento. Eu gostaria de compartilhar com você, antes da palavra, esses momentos que tivemos lá. Eu sei que algumas pessoas perguntaram e gostariam de saber também. O pastor Roosevelt esteve lá o ano passado e várias caravanas têm ido do mundo todo para lá para pesquisar e aprender sobre a igreja da Coreia. A igreja da Coreia é uma das igrejas que mais crescem no mundo, uma igreja forte, e nós estivemos presente lá na igreja Yonsei, uma igreja batista que é considerada a maior igreja batista do mundo. E é muito interessante assim o que Deus tem feito no meio daquela igreja, no meio daquele povo. Então eu gostaria, antes de nós entrarmos na palavra diretamente, eu gostaria de mostrar algumas fotos para você e também mostrar alguns vídeos da igreja Yonsei e também na igreja presbiteriana na cidade de Busan também, no litoral da Coreia, tá bom? Então nós vamos passar algumas fotos e eu vou explicando para você e depois nós passamos para o momento da palavra também, mas antes os vídeos também. Tá. As crianças podem descer, tá bom? Você que trouxe seu filho, seus filhos aí podem descer para o culto infantil. Vamos rapidamente mostrando as fotos, só para o pessoal ter uma ideia como é a igreja lá, como acontecem as coisas. Essa visão é uma visão de dentro para fora. Lá na frente tem uma cruz, no caso no pátio da igreja. Vai passando. Esse é um prédio administrativo da igreja, entrando no lado esquerdo. Antigamente foi usado como templo da igreja, hoje é um prédio administrativo da igreja Yonsei. Essa é uma outra visão do próprio prédio, agora uma visão no lado oposto do prédio. Esse local é o local onde ficaram as caravanas de alguns países do mundo. Eles chamam de um local para líderes de outros países que vão lá para aprender algumas coisas sobre o mover de Deus naquela terra. Pode passar. Esse é o prédio mais perto, olhando mais próximo do prédio. Vai passando. Essa é uma ligação que tem entre esse prédio e o templo da igreja, que nós ficávamos à direita e íamos em direção à esquerda, ali no caso, entrando no templo da igreja. Essa é uma entrada lateral da igreja, que na verdade são 2 entradas laterais e uma principal. Essa é a entrada da direita, no caso de quem chega ao templo da igreja. Essa é uma Bíblia que foi colocada no pátio da igreja e tem a visão, no caso, lá para fora também. Pode passar. Essa é a frente da igreja, eu estou de costas para o templo da igreja. No caso, esse templo é um templo em forma de círculo. Tem um templo embaixo e uma nave central na parte de cima. Pode passar. Essa é a visão olhando para fora, no caso para a rua. Saindo da galeria da igreja em cima, você tem uma visão para a rua. Pode passar, isso é outra visão também. Isso é um local de convivência que tem dentro do templo também. Pode passar. Esse templo aí é o templo dos jovens da igreja. Mais ou menos cabe 3.000 pessoas nesse templo. Ele é utilizado para os jovens, mas hoje em dia os jovens já não estão utilizando mais esse local porque não cabe. E eles estão utilizando esse templo para as vigílias, que é todos os dias de manhã bem cedo e à noite também, todos os dias. Vai passando. A visão no meio do templo e também a outra visão na parte direita do templo, que é dos jovens, mas está sendo utilizado para vigílias. Essa é uma foto de um culto da igreja. O templo da igreja cabe 15.000 pessoas e eles têm vários cultos durante a semana. Esse é o momento de louvor e adoração na igreja. Essa outra foto também, o pessoal adorando, orando e cantando ao Senhor. Essa é uma foto do coral da igreja que fica à direita do templo. Como eles têm vários cultos, na verdade eles têm vários corais que formam um coral só. No caso, esse é uma equipe que trabalha num dos cultos. Eles têm vários corais, mais ou menos 200 vozes. Então, nos diversos horários dos cultos, tem as equipes de corais que cantam.
Essa é uma visão do púlpito da igreja, e é interessante você ver ali embaixo e lá em cima também tem várias pessoas. Aqui na beirada são brasileiros, mas lá adiante, lá atrás, são voluntários. Sabe o que eles fazem? Quando termina o culto, eles têm equipes de voluntários dos próprios membros da igreja que começam a limpar o templo. Por exemplo, o pessoal do coral, quando termina, eles têm uma escala. Então você vê o pessoal do coral rapidinho saindo, e quem está na escala da limpeza já pega o aspirador e começa a limpar, no caso, o local do coral. Então é bem organizado, as pessoas são bem disciplinadas. Se estivesse aqui no Brasil seria uma beleza, hein? Essa é uma pedra que o pastor Russell mostrou ano passado. Nessa pedra, ela fica atrás do púlpito da igreja. Está escrito várias coisas, dentre elas está escrito que nenhum pregador pode pregar naquele púlpito se não orar de 5 a 8 horas por dia. É impressionante assim a disciplina dos líderes e da igreja em oração. Se você chegar nessa igreja e perguntar para um adolescente ou para um jovem, uma pessoa que frequenta a igreja, que não tem assim tantas responsabilidades na igreja, e você perguntar quantas horas você ora por dia, ele vai dizer: eu oro no mínimo 2 horas por dia. Então é uma cultura de oração, toda a igreja ora, as pessoas oram muito. Pode passar. Esses são 2 amigos brasileiros. Esse rapaz da direita, o Giovanni, ele é um homem de Deus, ele tem sido usado por Deus numa cidade próxima a Maringá, chamado Marialva. Esse rapaz chegou há 5 anos atrás na igreja dele, uma igreja presbiteriana, tinha 12 membros. Hoje a igreja tem 270 membros e uma frequência de 400 pessoas nos cultos. É um homem de Deus. Esse rapaz da esquerda, o mais baixinho, ele é da igreja do Recreio, lá no Rio de Janeiro, que trabalha com jovens e adolescentes. Grandes amigos que eu fiz lá, pessoas maravilhosas. Pode passar. Essa é a visão do templo da igreja, essa é a entrada principal. No caso, se você entra nessa entrada e você descer, você vai para o templo dos jovens, que agora está sendo utilizado para as vigílias. E em cima tem a nave central, que é o templo da igreja. É um templo enorme, enorme. Agora nós vamos ver umas fotos do retiro. Nós fomos num retiro para líderes que foi num local próximo de Seul. Vamos ver lá. Tem as dependências do retiro. Esse é um local que tinha banheiros, tinha lanchonetes também. Pode passar. Essa é uma visão. Lá em cima tem a Pedra Branca. Esse retiro se chama Pedra Branca por causa da pedra lá. Pode passar. Esse é o templo da igreja de Once, que é utilizado para retiros. Deve ter capacidade para 3.000, 4.000 pessoas, mais ou menos. Essa é a visão do templo mais lateral do templo. Pode passar. Essa é uma visão da frente desse templo, que é, na verdade, num retiro. Não é o templo da igreja. Essas são as celas de oração. Tem centenas de celas de oração onde as pessoas podem entrar. É uma cela muito pequena. Pode passar a próxima foto. Tem uma almofadinha para você ajoelhar ou orar ou sentar, enfim. Normalmente as pessoas tiram os calçados quando entram por causa da cultura asiática e você entra ali para orar. Então as pessoas oram muito. É uma constante de oração, tanto da igreja como de outros líderes do mundo. Então todo mundo que participa, todo mundo não, mas a maioria das pessoas que estava participando do retiro, eles iam lá cedo, 5 horas da manhã, ou de madrugada, 3 da manhã, ou durante o dia cedo, orando nessas celas. É muito interessante, depois eu vou contar sobre algumas coisas dessa cela de oração. Pode passar. Esse rapaz é um seminarista da igreja, o Kim. Ele foi o que orientou os brasileiros lá. Um menino muito querido, ele quer ser pastor também e foi muito querido com a gente. Passou algumas experiências também da igreja Yonce, o trabalho com jovens, o ministério dele lá. Pode passar. Esse rapaz, ele é um gaúcho, eu encontrei lá. Ele é de São Pedro do Sul, eu encontrei ele lá. E ele, quando saiu de São Pedro, ele não era crente. E aí ele foi para o Mato Grosso e ele teve um encontro com Cristo lá no Mato Grosso. E agora ele foi para o retiro e está bem entusiasmado e ele é muito querido. Então eu quis mostrar essa foto porque ele é bem pertinho. Foi um gaúcho que eu encontrei lá. Pode passar. Isso aí foi um chinesinho que tinha lá, porque os chineses vieram e trouxeram os filhos deles. Você sabe que em muitos lugares da China a igreja é perseguida e lá nesse retiro eles decidiram trazer os familiares porque eles se sentiram mais livres para orar e para adorar a Deus de forma mais intensa. Aí vieram os filhinhos deles também. Acho que ele está com o chinelo do pai dele. Essas fotos que eu vou mostrar agora foi sobre um musical que nós tivemos sobre a Coreia do Norte. Nós
assistimos um musical de uma história verídica sobre a Coreia do Norte. Uma história de uma família de muito sofrimento. Depois eu vou contar para você essa história impressionante, assim, impactante, mexe com a gente, porque é uma história real de algo que aconteceu na Coreia do Norte. Pode passar. Esse senhor aí é o pastor da igreja. Se você analisar à direita no telão, aparece ele mais próximo ali. Ele é o pastor titular dessa igreja, é um homem de Deus. Ele prega, sei lá, pastor, umas 5 vezes por domingo, né? Ele prega durante a semana várias vezes. Ele é um homem de oração. Volta ali um pouquinho. Uma pessoa que estava na nossa caravana, ele fez uma definição sobre esse homem que eu achei muito interessante. Esse homem, ele morreu para o mundo. Ele morreu para o mundo. A vida dele é dedicada ao Senhor. Ele ora muito, ele faz muitas conferências, ele prega muito e ele direciona muito a igreja dele. As pessoas respeitam muito ele e ele é um homem de Deus, um homem cheio de Deus realmente, que fala coisas assim que muitas vezes nós não gostamos de ouvir, mas que são profundas e vai realmente na profundidade do coração. Pode passar. Essa foi uma igreja que nós visitamos no litoral da Coreia, numa cidade muito grande também, chamada Busan. Essa é uma igreja presbiteriana na cidade de Busan. Ela tem cerca de 30 mil membros. Logicamente que o templo não tem essa amplitude, mas eles têm muitos cultos durante a semana. Pode passar. É o templo dentro, lá no caso, nós fomos durante a semana lá. Pode passar. A nave central da igreja, a galeria e tudo mais. A visão do altar lá da igreja, enfim, tudo mais, tá bom? Outra parte da igreja. Nós queremos agora mostrar alguns vídeos para os irmãos, para vocês perceberem o que Deus faz. Tomara que dê certo ali. Então, vamos passar alguns vídeos em sequência sobre como funcionam as coisas nessa igreja, nesse ministério. Tem som? Momento de oração. Eu vou falar depois sobre esse momento de libertação que tem no culto, bem interessante. Agora nós vamos passar uma imagem do coral da igreja cantando, é bem bonito, assim, bem inspirativo. Realmente arrepia a gente. Se é os jovens, culto dos jovens. São vários vocais, várias pessoas cantando. É bem grande assim a parte de louvor deles. Esse é o coral.
Impressionante. É impressionante, é muito lindo. Esse é um vídeo de um musical da Coreia do Norte, sobre a Coreia do Norte no Retiro, depois que nós fomos para o Retiro. É o sofrimento de uma família, de uma mulher que foi escravizada e levada à prostituição por causa da opressão. Tem mais algum? Não? Essa é a oração, o pessoal orando no retiro. Momento de oração. Muito fervor, as pessoas muito fervorosas na oração. Lá em cima na galeria ficou os chineses lá atrás, lá, ó. E os brasileiros é aqui na beirada. Esse é um retiro para líderes de vários lugares do mundo, principalmente pessoal da Coreia, de Mianmar, Índia, China e Brasil também. As pessoas oram muito, elas clamam muito a Deus. É uma cultura que tem essa tendência à meditação e à oração. Tá ótimo. Irmãos, nós sabemos que é um país totalmente diferente do nosso.
a Coreia do Sul. Nós sabemos que é um outro tipo de vida, é um outro tipo de estilo de vida. Eles têm muito a cultura do mestre, né? No caso, as lutas têm isso, você sabe disso. Eles respeitam muito os governantes, as autoridades, enfim, eles têm uma cultura de respeito muito grande. E realmente nós precisamos fazer uma leitura desse povo de uma forma sábia, realmente. Não é a nossa cultura, não é o nosso estilo de vida, não é o nosso perfil, mas nós podemos tirar dessa cultura alguns princípios e valores para a nossa vida com Deus também. Eu vim de lá muito desafiado pessoalmente, assim, a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Não adianta também nós experimentarmos algumas coisas assim que são impactantes na nossa vida, se isso não tiver uma atitude prática na nossa vida. Então eu fui desafiado, eu sei que o pastor ano passado foi também, outros pastores e líderes do Brasil já foram lá. Eu sei que outras pessoas irão, quem sabe outras pessoas da nossa igreja poderão ter essa oportunidade também. E eu torço muito para que muitas pessoas possam ter essa experiência também. Eu fui realmente impactado por Deus. Quando nós fomos no retiro, que era um retiro para líderes, onde os pastores falam, no caso o pastor fala só para líderes, realmente eu fui impactado assim por Deus, pela palavra de Deus. Então nós queremos falar nesta Santa Ceia sobre oração. Queria que você colocasse lá, Pedro, o tema. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 6, de 10 a 13. Nós vamos falar sobre oração nesta manhã. Efésios capítulo 6, de 10 a 13. Se você tem a sua Bíblia, pode pegar na sua Bíblia. Se não, você pode ler nos slides ali. Nós vamos voltar ali, você pode ler, tá bom? Efésios 6, de 10 a 13. Eu pensei que esse texto é um texto que ele resume bastante sobre a oração. Ele tem algumas facetas bem interessantes que falam sobre oração. Eu gostaria que você prestasse atenção e que nós pudéssemos tirar deste texto hoje coisas importantes sobre oração. Diz lá o texto: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus, o Senhor é a nossa força, Pai. O Senhor é a nossa razão de viver. O Senhor é a nossa esperança. Eu peço que nessa manhã a Tua palavra possa ser clara, Senhor, e impactante em nossas vidas. Ó Deus, nós queremos nos prostrar diante do Senhor, Pai, e nos rendermos à Tua cruz, Pai, e andarmos com o Senhor em humildade, em santidade, em temor a Deus. Fala aos nossos corações nesta manhã, Pai, com o Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é o tema do nosso estudo desta manhã, da palavra desta manhã, a doutrina da oração, uma forma de comunicação com Deus. A oração não é o meio. A oração não é o meio. O nosso meio de chegar até Deus é Cristo. A oração é uma forma, é uma das formas que nós podemos nos aproximar de Deus. Então, ela não é o meio. Mas como nós temos essa proximidade com Deus, nós acabamos utilizando a oração como falamos, o poder está na oração, o poder está na busca de Deus. Não tem problema falarmos dessa forma, porque, no caso, o crente ele já tem acesso a Deus, então ele está próximo de Deus. Muito bem. Quando nós chegamos lá em Seul, nós fomos à igreja, nós nos preparamos e entramos numa vigília. Eu entrei, a igreja, ela é uma igreja que tem uma acústica muito boa, então você não ouve muito as coisas de longe. E nós fomos indo, eu pensei, onde nós vamos entrar? E nós entramos no templo, que é o templo Antioquia, que é o templo da vigília. E quando eu entrei, nós entramos naquele templo, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Pessoas orando.
pessoas clamando. Você já viu uma igreja onde idosos, pessoas de meia idade, jovens, adolescentes clamando? Você olha para o lado e você vê idosos com a mão levantada mais de horas sem baixar a mão, clamando por Deus. Ali eu fui impactado por Deus, porque eu percebi ali o poder que a oração tem. E eu percebi ali o poder que a oração coletiva tem. A oração coletiva, ela é mais poderosa ainda, porque é quando a igreja ora junta, a igreja clama junta. E aquele ambiente que eu vi, que eu presenciei, impactou a minha vida. Porque nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos acostumados com pessoas clamando sinceramente por Deus. Normalmente a gente chega num ambiente e a nossa alma e o nosso coração ele está gritando de dor, mas a gente mantém a compostura para continuar. Mas eu vi ali pessoas clamando por Deus, dizendo: Deus me ajuda, ou Deus recebe a minha adoração. Então isso impacta a gente. Você vê cerca de 3.000 pessoas orando à noite, numa quinta-feira à noite, juntos e clamando a Deus e clamando a Deus. Não tem como as coisas não acontecerem, não tem. Deus, ele age quando a igreja vibra junto em oração. E eu fui impactado quando eu cheguei lá e vi essa vigília que tem todos os dias, à manhã e à noite. Esse texto que nós lemos está em Efésios, um livro muito conhecido da Bíblia. Efésios é um livro que na sua primeira parte contém doutrina e na segunda parte contém exortação. Então esse texto que nós lemos é um texto de exortação. O discurso doutrinário é motivado pela situação prática e as exortações são cravejadas de pedras preciosas da verdade. E esse texto que nós lemos, esse contexto específico de Efésios, é como uma pintura. E no capítulo 6 de Efésios, a vida cristã é pintada como uma guerra espiritual. Paulo fala: olha, vocês estão em guerra. O simbolismo desse texto envolve guerra, mas essa guerra ultrapassa em muito aos limites da mente humana, porque penetra em lugares celestiais. Não é só no campo físico, é no campo celestial. E a vida cristã é pintada como uma guerra, e você sabe disso. Você sabe que tem coisas que você enfrenta, que você luta, e não só você, mas as pessoas que é no campo espiritual. Isso é comprovado. Até pessoas que não temem a Deus já perceberam isso. Então a oração, ela é uma forma de comunicação com Deus. É na oração, gente, que nós chegamos a Deus. É na oração que a porta da despensa do céu é aberta e nós entramos lá, nós temos acesso a Deus e todo o arsenal que Deus tem disponível para a gente. E o que acontece na oração? O que acontece quando nós oramos? Em primeiro lugar, é na oração que encontramos a energia da vida. Você encontra a energia da vida na oração. É orando, é buscando, é clamando ao Senhor. E esse sentido de fortalecei-vos na força do poder de Deus é um sentido de fortalecer, de tornar-se forte. Existem questões na sua vida, ou existem coisas que você vivencia, que não é só na força física. Por exemplo, quer ver uma coisa? Se você notar, você várias vezes ficou cansado, mesmo depois de ter dormido. O cansaço da alma e o cansaço espiritual, ele é muito mais forte do que o cansaço físico. Então muitas vezes, nós temos cansaços que vai além do humano, vai para o campo espiritual, vai para a alma. A nossa alma cansa e a gente enfraquece. E Deus fala, através de Paulo: a força está em mim, a força está no Senhor. Esse pastor da igreja, pastor Yun, ele tem muitas histórias que realmente impactam a gente. A primeira das histórias que eu gostaria de contar sobre esse homem de Deus, um homem de mais de 70 anos, é que certa vez ele estava muito doente, ele não tinha mais forças para pregar. E lá eles têm muito essa cultura do mestre, do sacerdote, os asiáticos são assim. E ele não tinha forças, ele perdeu as forças. A esposa dele, que as pessoas dizem lá que é mais crente que ele, quem não gostaria de ter uma esposa dessa? Mais crente do que ele. Logicamente que
Obrigado, Jardel. Logicamente que é uma forma que o pessoal brinca, assim, mas dizem que a mulher é cheia do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu com esse homem? Ele não tinha mais forças, e ele tinha que pregar. A esposa dele trouxe ele até o púlpito e prendeu o cinto dele no púlpito para que ele pudesse ficar em pé. E ele começou a pregar, ele tinha mais 2 mensagens naquele dia. E o cinto dele ficou preso no púlpito, só que ele não aguentou e ele caiu. Quando ele caiu no chão, a esposa dele foi lá, pegou um balde d'água e jogou na cara dele e falou assim, ó, levanta, porque você ainda tem mais 2 mensagens para pregar. E ele se recompôs, levantou e terminou o dia nas mensagens que ele tinha para falar. E a esposa dele viu que ele estava no limite e levou ele para um retiro espiritual, sozinho. E ele passou alguns dias lá, e quando ela chegou lá, ela colocou ele preso em 2, como se fosse 2 troncos de árvore. Ele ficou em pé, segurando nas árvores, eu não sei o que era direito, mas ele ficou preso ali, segurando, e ela deixou água e pouco alimento, coisas assim, como se fosse sopinha, coisas básicas para ele. E ele ficou ali, em pé, mais ou menos, durante 3 dias, ele ficou orando a Deus. E quando ele se recompôs, ele viu num sítio ao lado uma pessoa, e ele foi em direção àquela pessoa, mas ele não chegou a ir lá, e ele percebeu que era a esposa dele cuidando dele. Esse homem, ele ficou nesse sítio 100 dias orando, em jejum e oração, comendo apenas o básico, tomando sopa, comendo coisas extremamente básicas, apenas para o seu corpo. 100 dias orando. Quando esse homem saiu dali, a igreja dele impactou o Seul, impactou a Coreia. Hoje ele é conhecido, hoje o presidente da república bate continência para ele. Ele fez uma viagem para o Brasil e o avião atrasou. Quando o avião atrasou, os pilotos e o comando do avião veio pedir perdão para ele porque o avião da Emirates atrasou. Ele é um homem honrado na terra dele, porque ele é um homem de oração. Ele decidiu orar, ele decidiu realmente buscar a Deus, buscar a face de Deus. Irmão, talvez nós não temos tempo para isso, nós não temos forças para isso, mas nós precisamos orar. Existem coisas na sua vida que se resolvem com oração. Você precisa buscar ânimo novo, não é entretenimento, é na oração, é na prostração, é buscando a Deus e dizendo, Deus, eu sou um miserável e eu preciso de força para continuar. É a oração que vai fazer você ir além, irmão. É a oração que você vai mudar, não vai ser com conversa fiada. A gente está com conversa fiada demais, gente. É na oração, é buscando ao Senhor, é indo ao Senhor e dizendo, Deus, age na minha família, Deus me dá força. Quantas vezes nós nos levantamos de madrugada para ver um programa, para ver algo que está passando na televisão? Quantas horas nós gastamos com coisas desagradáveis e Deus está nos chamando, olha, você está fraco, você está precisando de oração, você tem que voltar para o altar, você tem que colocar os seus joelhos na cruz e Deus vai agir na sua vida e Deus vai te dar uma força que vai te renovar. Segundo lugar, é na oração que nos armamos de Deus. O texto diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Deus tem armas de ataque, de defesa para o combate que nós temos. E no grego clássico, esse termo, armadura, fala sobre a armadura do soldado pesadamente armado. Pesadamente armado, completa, uma armadura completa, onde o homem de Deus está forrado do poder de Deus. E essa armadura que o texto continua depois, ela fala sobre vários itens, e é na oração que a gente encaixa esses itens, como o cinturão da verdade, que é a total verdade de Deus. Todas as virtudes devem ser exercidas dentro da esfera da verdade. A couraça da justiça, a retidão, a santificação, é a retidão de Cristo operada em nosso interior pelo Espírito. As sandálias do Evangelho, é a necessidade de nos prepararmos para a pregação do Evangelho. É na oração que a gente se prepara. O escudo da fé, para apagar os dardos em chamas do maligno, as setas, é na oração que a gente fortalece a fé. O capacete da salvação, ele protege a alma de todo malefício. Ele nos protege. É na oração que a gente
lustra essa armadura. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É na oração que nós temos mais amor, que nós nos tornamos mais fortes. Nesse retiro que nós fomos, tinha algumas pessoas de outros países. Pessoas da China, da Índia, de Mianmar, de vários países da África, mas principalmente chineses, brasileiros e indianos. E quando eu ia na cela de oração para orar, eu notava as orações daqueles povos perseguidos. Você tem que ver a oração deles. Experimenta escutar a oração de uma pessoa que vive num povo perseguido. É uma oração sincera. Eles não oram, eles gritam. Eles não só gritam, mas eles gemem. Eles gemem por Deus, porque não é fácil para eles. Para nós hoje é mais fácil, mas para eles é difícil. E você vê as mulheres, as senhoras entrando, elas começam a gritar por Deus, começam a clamar, uma oração que você nota que vem da alma da pessoa. E elas ali, eu notei, estavam se fortalecendo. Irmão, é na oração que você vai se armar de Deus. Deus tem armas para nos dar, e é na oração que nós fortalecemos essas armas. Nós fortalecemos a blindagem, não porque a gente tem poder, porque Deus tem poder. E é na oração que essas coisas acontecem. Terceiro lugar, é na oração que permanecemos firmes. É na oração que nós permanecemos firmes em Deus. O texto diz, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa palavra firme significa oferecer resistência. E o que são as ciladas? As ciladas são astúcias, planos, esquemas, ou na linguagem militar, estratagemas. E resistir. Resistir significa firmar-se contra. Resistir, não retroceder. Deus quer que você permaneça firme. E isso você vai conseguir na oração, buscando ao Senhor. Esse pastor Yun, uma vez ele estava pregando na igreja e entrou no púlpito, aliás no palco, um ninja. É uma cultura diferente, é totalmente diferente. Entrou um ninja cheio de facas e com um machado. Cheio de facas na cintura, encapuzado e um machado. E ele pegou o machado e jogou na coxa do pastor aqui, e cortou ele. Ele teve que ir para o hospital depois. Quando cortou, ele caiu no chão, e ele caiu bem na reta da onde ele caiu, estava a esposa dele. Ele olhou a esposa dele. E ela olhou para ele e fala assim, continua. Aí pegaram, o homem saiu, acabaram pegando o cara. Ele se levantou, sangrando, e terminou a mensagem dele. E depois ele foi para o hospital. Mas ele disse que esse não foi o principal ataque que ele sofreu. O principal ataque que ele sofreu foi a fama que a igreja tomou na Coreia. Eles começaram a dizer que a igreja dele era uma seita. Por quê? A igreja Yonsei é uma igreja tradicional, é louvor tradicional, coral tradicional. A palavra é uma palavra tradicional, só que eles têm momentos de libertação no culto. E por as igrejas tradicionais não estarem acostumadas com aquilo, o que aconteceu? Eles começaram a dizer que essa igreja é uma seita. E ele lutou muito contra isso. Hoje já passou um pouco isso. Mas foi os principais ataques. Mas foi a oração que ele disse que fez ele permanecer firme contra as ciladas do diabo, contra as astúcias do diabo. Nós precisamos nos firmar na oração, buscando mais a Deus, indo até o Senhor. Quarto lugar, é na oração que lutamos contra inimigos invisíveis. É na oração que nós lutamos contra inimigos invisíveis. Os nossos inimigos não são humanos, são invisíveis, não são pessoas, são seres invisíveis. O que o texto diz? Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas aí você faz uma pergunta, João, como que exércitos espirituais da maldade podem habitar os lugares celestiais? Não tem lógica. Como assim? O que é celeste para nós é divino. Como que seres espirituais da maldade podem habitar lugares celestiais? Eu vou te explicar isso.
Os lugares celestiais têm várias dimensões, vamos se dizer assim, vários terrenos ou vários locais. Então, onde habita um exército espiritual da maldade, no campo espiritual, não habita nenhum ser divino ali. Então, é locais que eles têm, mas os seres de Deus também têm milhares de locais onde eles habitam, na verdade, a maioria dos locais. E esse texto fala sobre principados. O que são os principados? Se refere às ordens angelicais superiores, que possuem autoridade sobre grandes regiões e sobre muitíssimos seres. O que são as potestades? Refere-se a governantes subordinados, os dominadores deste mundo, na verdade, governante, Satanás e todos os seus anjos que governam, anjos caídos que governam este mundo de trevas. Nós estamos lutando contra coisas invisíveis. Nós normalmente olhamos para o visível. Nós olhamos apenas para coisas que nós vemos, para pessoas, para situações. Mas a nossa luta, gente, não é no campo visível, é no campo invisível. Existem problemas na sua vida, na sua família, em qualquer lugar que foge ao campo visível, é o campo invisível. E essa igreja, eles têm uma forma de oração. Todo culto, eles têm como se fossem alguns jargões que todo o povo clama. Então, eles estão orando, daqui a pouco eles fazem um momento de oração e eles gritam 3 vezes Senhor. O pastor viu ano passado. Eles começam a gritar assim, Senhor! Todo o povo, assim, 15 mil pessoas gritando. Dá uma pausa, eles gritam de novo, Senhor! Uma pausa, eles gritam de novo, Senhor! Virou um jargão na igreja, como se fosse um clamor a Deus por ajuda. E tem algo interessante também que acontece no fim do culto. O pastor, ele faz um momento de libertação no final do culto. E ele começa a dizer no final do culto assim, ele ora um pouco, e depois ele começa a dizer intensamente assim, sai, 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 sai. E as pessoas colocam a mão na cabeça, ou no coração, mas normalmente na cabeça. E é interessante, depois que todo mundo faz aquilo, nós vemos algumas pessoas tossindo. E nós vemos eu vi algumas manifestações demoníacas também, que as pessoas foram lá e oraram por aquela pessoa. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que nós estamos lutando num campo invisível. Invisível, não é no campo visível, irmãos, não é no campo visível. Nós estamos acostumados ao visível, a resolver as coisas da nossa maneira. Mas existem coisas na nossa história que se resolvem com oração, com confissão, com busca a Deus. Muitas vezes, nós queremos resolver o problema das pessoas, distraindo as pessoas, dando entretenimento para as pessoas. Uma família, muitas vezes, não resolve as coisas no cerne. Deus quer que você vá para o cerne, que é lutar no campo invisível. Não é no campo visível. Então você precisa buscar mais a Deus e clamar mais a Deus. Às vezes eu falo para Deus, eu só não grito aqui no meu quarto para não acordar os vizinhos. Mas eu sei que você também tem vontade. Às vezes eu tenho vontade de ir num lugar e gritar. Eu não sei se você tem essa vontade. Eu sei que você tem. Na verdade, no coração você tem. De gritar, Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo mais. É isso que Deus quer que a gente faça. E clama por Ele, porque o campo é invisível. O campo não é no visível, é no invisível. Quinto e último lugar. É na oração que resistimos ao dia mau. Esse texto fala o seguinte: por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau, ele pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro é o dia do ataque. É o dia onde Satanás nos enche de tentações violentas e insistentes. Pode ser um período de crise. É a hora do poder das trevas. Mas também esse dia mau pode ser o dia, na verdade que não é um dia, é uma época antes de Jesus voltar. É a época onde Satanás vai incomodar o mundo. Ele já incomoda, mas vai incomodar mais. É o período curto da malignidade. E nós precisamos estar preparados para o dia mau. O dia mau, porque ele vai vir. Nós assistimos um musical sobre a Coreia do Norte.
E foi impressionante esse musical. Ele conta uma história real de uma família. O marido foi preso, a esposa foi levada à prostituição forçadamente e um sofrimento muito grande. Deus tem usado muito situações para mostrar para a Coreia do Norte que Ele é Deus. Na verdade, Deus ele tem os seus propósitos. Deus não faz isso sempre e Ele não tem obrigação de fazer isso. Mas normalmente quando Deus ele quer mostrar o poder dele para um povo, Ele age na vida daquele povo. E Deus tem agido na Coreia do Norte, mostrando, dando algumas pinceladas de quem Ele é para aquele povo. O que aconteceu? Uma amiga dessa mulher que foi colocada à prostituição, ela morreu. E aí eles estavam levando a moça até o enterro, e pessoas estavam orando e ela foi ressuscitada. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar para a Coreia do Norte que Ele tem poder. Nós sabemos que isso é uma coisa que Deus faz quando Ele quer e da forma que Ele quer. Mas nós vimos ali o agir de Deus nessa situação específica, mostrando para aquele povo. Até mesmo a Junta de Missões Mundiais tem lançado balões na Coreia do Norte, com mensagens, com bíblias, e se fala muito sobre a igreja silenciosa na Coreia do Norte. Tem muitos cristãos lá que são silenciosos no meio daquele povo. Pode passar. A doutrina da oração, uma forma de comunicação com Deus. Nós vimos 5 pontos. Primeiro, é na oração que encontramos a energia da vida. Segundo, é na oração que nos armamos de Deus. Terceiro, é na oração que permanecemos firmes. Quarto, é na oração que lutamos contra inimigos invisíveis. E quinto, é na oração que resistimos ao dia mau. Para terminar, quero contar uma pequena história que aconteceu com o pastor Yun também. Ele estava orando muito, como de costume, e ele foi chamado a orar por uma senhora bem velhinha, que estava à beira da morte. Estava quase morrendo, uma senhora bem velhinha. E ele nem conhecia a pessoa, mas foi chamado lá e orou por aquela mulher, ela foi curada. Essa mulher, ela fez uma doação para a igreja da herança dela, sem ele pedir nada, ele nem sabia direito, ele foi levado lá para orar. Eles fizeram uma doação para a igreja e eles começaram então a construção do templo. Ele recebeu cerca de 100 milhões de doação dessa mulher e mais alguns empresários que depois também doaram. Por as pessoas acreditarem naquele trabalho, eles são muito respeitados. É interessante que lá no retiro onde a gente foi, as pessoas que mais servem lá são os grandes empresários, pessoas que doam milhões para a igreja. Além de doar milhões, eles servem lá no almoço, eles organizam as coisas, são extremamente voluntários, extremamente disciplinados. E esta igreja começou na casa do pastor Yun, com a família dele. E no início, é uma coisa estranha para nós somos brasileiros, nós somos asiáticos, é muito difícil entender isso, mas ele orava todos os dias 18 horas por dia. E aí Deus começou a agir no meio da família dele e no meio da igreja dele. A igreja tomou uma proporção gigantesca, tanto na cidade de Seul como no mundo. Hoje ela está sendo muito conhecida no mundo. Muito bem. O que nós vamos fazer a partir disso? Nós sabemos que é bom orar, nós sabemos que nós precisamos orar, nós sabemos que é bom orar, que nos ajuda muito a orar. Mas o que nós vamos fazer a partir disso? Nós vamos orar. Como? Eu quero propor um desafio para você, um desafio fácil. É fácil. Quero propor um desafio para você começar a ter um horário de oração todos os dias. Eu gostaria de propor a você que durante um mês ininterruptos, você orasse 30 minutos por dia. Deus ele não está preocupado com o horário, Ele não está preocupado quem ora mais ou quem ora menos, mas é de coração, isso é importante. Mas eu queria propor que toda a igreja, durante um mês, orasse 30 minutos por dia. Não é ler a palavra se você quer um pouquinho, de repente reservar um pouco mais de tempo, mas 30 minutos de oração. Por exemplo, uma pessoa que levanta às 6:30 da manhã, queria propor que você tentasse levantar 15 para 6, se preparasse e das 6 às 6:30 você orasse no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, não sei. 30 minutos diante de Deus, orando pela sua vida, pela sua família, por um avivamento, pela nossa igreja, por pessoas, por missionários, por povos, por doentes, por enfermos, uma série de coisas. 30 minutos por dia. Se você é uma pessoa mais noturna, você não tem o hábito de acordar tão cedo,
Então separa o fim do dia, quem sabe, se você dorme muito tarde, quem sabe das 11h30 da noite até meia-noite, tem um tempo de oração. Se toda a igreja fizer isso, irmãos, nós vamos ter cultos melhores, nós vamos ter pessoas mais amáveis, nós vamos ter mais perdão, nós vamos ter mais ação de Deus no nosso meio, nós vamos melhorar, porque nós somos muito chatos. E sabe como é que eu e você vamos terminar com essa chatice nossa? É orando. A gente anda muito, sabe, a gente anda cheio de incomodações, cheio de ansiedade, cheio de inquietações. Você vai resolver isso na oração. Você vai resolver isso na oração. É na oração que você chega para Deus e diz: Deus, eu sou esse pecador miserável mesmo, e eu estou aqui pedindo clamor e perdão ao Senhor, me lava, Senhor. Deus, eu estou enfrentando lutas no trabalho, ou na família, não sei aonde, Deus me ajuda, e Deus vai começar a agir, gente. Irmãos, o que acontece normalmente nas igrejas é que poucas pessoas carregam o fardo de uma igreja. E não pensa que são os pastores que carregam. Por exemplo, a nossa igreja aqui, nós temos uma meia dúzia de pessoas aqui que sustentam essa igreja. A irmã Gil e o pastor Roosevelt sabem disso. Pessoas que oram segunda-feira, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, e ninguém está sabendo. Aí chega aqui o pastor João, é um cara legal. Legal é quem ora. Legal é quem está nos esconderijos das casas, nos quartos, orando e clamando por Deus. Esses são os heróis da fé. Essas pessoas que sustentam uma igreja. Então nós precisamos clamar. Irmãos, imagina se nós orarmos mais, o que Deus vai fazer. Agora, se ficar uma meia dúzia de pessoas orando, Deus vai agir na vida delas, mas é possível que elas fiquem sobrecarregadas. Tem irmãos aqui na igreja que oram por centenas de pessoas, que visitam hospitais e ninguém fica sabendo. São pessoas de Deus, só que essas pessoas estão sobrecarregadas, irmãos. Nós precisamos criar uma cultura de oração. E nós precisamos começar, vamos orar 30 minutos por dia. Irmãos, imagina o que Deus pode fazer no nosso meio. Depois de mais um tempo, quem sabe nós podemos aumentar esse horário. Mas vamos fixar 30 minutos. Não é para dizer, eu oro 30 minutos. Mas é um tempo específico de oração. E Deus vai começar a agir. Irmãos, o pecado só sai da minha vida e da sua vida com oração. O pecado só sai com oração, com sinceridade diante de Deus. Quando eu chego diante de Deus, eu falo: Deus, eu não tenho desculpas para te dar. Eu não tenho desculpas para dar para o Senhor, ficar culpando os outros por causa dos meus pecados. Negativo. Eu que sou um pecador e preciso de perdão e de mudança. Se nós fizermos isso, irmãos, Deus vai se movimentar do nosso meio. Nós vamos ver pessoas brilhando. Nós temos visto crentes apagados. Pessoas com potencial incrível. Pessoas com a capacidade que, olha, eu fico admirado, eu já falei isso 300 vezes aqui. Tem muita gente boa na nossa igreja, mas tem muita gente apagada, muita gente afundada no pecado porque não ora mais. Porque se esqueceu de Deus, porque não faz o básico da fé. Irmãos, a nossa vida, a gente não consegue viver ela só com coisas ao redor, mas é no relacionamento com Deus. E hoje Deus está desafiando você: volte para a oração, comece a orar, feche a porta do teu quarto, 6 da manhã e diz: Deus, eu estou aqui, Pai. Deus, move o teu coração. Agora imagina Deus olhando. Deus olha Santa Maria assim de cima, as casas lá, aquela casa lá, o cara de joelhos no quarto, olha aquela irmã ajoelhada, olha aquele jovem lá agora buscando a Deus, olha lá aquelas crianças orando. O que Deus vai fazer? Ele vai se movimentar no nosso meio. Não existe, irmãos, o pastor que fala, né, que tem um pastor conhecido no Brasil que ele disse que buscava o truque. Ele queria saber qual é o truque das coisas acontecerem. E ele decidiu não buscar mais o truque. Não tem truque, irmãos. É simplicidade, é palavra, é oração, é busca da essência de Deus. E Deus, ele começa a se movimentar no nosso meio. E Deus, ele começa a agir no nosso meio. E nós não podemos orar sozinhos. Se você puder orar juntos, de repente você e a sua esposa, você e o seu filho, você e um amigo, senta junto e ora junto e começa a clamar a Deus. E Deus vai agir no nosso meio, gente. Deus vai agir no nosso meio. Sinceramente, falando para os irmãos, a minha vida,
ela é um milagre de Deus. Por quê? Porque para mim, eu ser um pastor é uma coisa extremamente assim estranha para mim. Por quê? Porque eu não tenho capacidades. Eu não tenho... Tem gente que pensa, o João tem umas coisas legais. Gente, eu sou cheio de defeitos, tem áreas que eu sou zero à esquerda. Mas o que me sustenta e o que vai sustentar você? É a oração. É a oração. A oração faz com que Deus use pessoas simples, pessoas incapazes. Pessoas incapazes. Ele age nas pessoas e as pessoas são transformadas. Como é que está a sua vida cristã? Quem sabe você está cansado. Quem sabe você está sentado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tenho medo de dizer isso. Nesse auditório aqui, tem pessoas que estão aqui e estão dizendo assim, eu não creio mais em Deus. Tem pessoas que estão sentadas aqui dizendo assim, eu não vou mais seguir a Deus, eu estou cansado. E você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe as crises que você passa. Você sabe que muita gente aqui está cansada da fé. Mas por que a gente cansa? Porque os outros nos fizeram cansar? Não é, gente, é por causa do pecado. O pecado vai penetrando e a gente não ora mais, a gente não busca mais, a gente tem várias informações, a gente não sabe mais quem a gente crê, a gente fica confuso porque a gente não tem acesso a Deus mais. Nesse auditório aqui tem pessoas que estão aqui que ninguém sabe, passando crises na fé violentas, que ninguém sabe. A gente está aqui, tudo bem, como é que está, irmão? Tudo bem, vai embora e mesma coisa. Mas se você começar a orar, e se a igreja começar a orar, Deus vai se movimentar no nosso meio. Deus vai se movimentar no nosso meio. Irmãos, imagina uns orando pelos outros, eu orando por você, você por mim, fulano por ciclano. Nós vamos ser um ambiente, nosso ambiente vai ser um ambiente poderoso de amor, de graça e de ação de Deus. Mas hoje você pode sair daqui e dizer assim, olha que legal esses negócios, que bacana, que bonito. A gente acha as coisas tudo bonito. Não é para bonito, é para você ter uma ação. É para você sair daqui com uma ação. Você chega aqui, nossa, que louvor abençoado, que bênção esse louvor, que igreja bacana. Nossa, as pessoas são educadas. É legal isso, mas não é a essência, irmãos. A essência é Deus, é ir para o joelho, é clamar a Deus. Mas nós precisamos criar uma unidade de oração, senão fica pesado para algumas pessoas. Pessoas carregando fardos dos outros, mães carregando fardos dos filhos, pais carregando fardos dos filhos, que está pesado demais. Nós temos que orar juntos e clamar a Deus juntos. Irmãos, não tem segredo, não tem mistério, não tem coisas mirabolantes. O que tem e o que precisa ter é pessoas ajoelhadas diante de Deus, se tornando mais humildes, mais amorosas, mais santas, mais cheias do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, não há o que segure, porque a força não é humana, a força vem de Deus. Amém? Quantos aqui vão orar nesse mês 30 minutos por dia? Levante a sua mão. Nós vamos orar. Você vai ter um tempo de devocional com Deus. Eu sei que algumas pessoas já têm esse tempo de oração. Ore, não importa o horário, mas pare, se organize antes e comece a orar. Deus vai começar a movimentar. E se vir as lutas, segura firme, porque Deus está com a gente. Amém? Ore, irmãos, ore mais. É na oração que as coisas acontecem. Nós vamos cantar mais uma música de louvor e adoração a Deus, ou repetir alguma música. E depois nós vamos, pastor, vai fazer o momento da ceia também. Nós vamos ter esse momento de relembrar aquilo que Cristo fez por nós, dessa esperança que nós temos. Então nós vamos adorar ao Senhor. Vamos, Lara. Sim. Que bom, graças a Deus. Quem puder assistir esse filme, vá atrás. Deus não está morto. Abençoado. Vamos cantar então ao Senhor, vamos louvar. Depois vamos ter um momento de ceia, um momento de entrega ao Senhor também. Vamos nos colocar em pé? É confiar.
planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. A igreja pode sentar por um momento, por favor. O pastor João estava falando sobre a questão de um outro país, de uma outra cultura, uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas quem não gostaria de ter a cultura do Canadá, onde você não vê ninguém jogando papel no chão pela rua? Quem não gostaria de ter a cultura de muitas coisas da Dinamarca, um país civilizado? Quem não gostaria de ter a cultura de lugares onde os políticos são realmente presos, se corruptos forem, né? Então, algumas coisas nós temos que trazer. A cultura, né? Porque seria uma cultura bíblica para nós. Esse texto que o pastor João falou, diz que nós permanecermos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Quantas pessoas que estão tão fracas e só vivem, parece que correndo de Satanás, dizendo que estão oprimidas por Satanás. Quantas e quantas. O texto que nós já temos dito aqui, que nunca vi alguém falando sobre esse texto, quando o texto diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E você não encontra um crente dizendo assim: o diabo tem fugido de mim. E nós sabemos que isso é possível, né? É possível. Então nós podemos ficar firmes, crentes firmes, se nós seguirmos o que nós ouvimos hoje, né? Interessante ainda mais que naquele clamor da igreja, e nós tínhamos os fones, né, que traduziam o que eles estavam clamando, e eles clamavam pelo mundo. Eles clamavam por conversões, eles clamavam pela obra missionária, eles clamavam pela igreja, eles clamavam pela presença de Deus em sua vida. E não clamavam por seus problemas, não clamavam por sua cura, não clamavam pelos seus negócios, porque isso era feito em outro ambiente. Mas quando a igreja se reunia e clamava, era aquele clamor assim, né, do mundo. E essa igreja tem realmente, como o pastor João falou, abençoado muitas pessoas. Todos os anos eles fazem um encontro desse, né? E quando eu estive lá, eram 6.000 pessoas, mais de 100 brasileiros, mais de 600 chineses, e nós não pagamos nada, desde alimentação, hospedagem, transporte, tudo é por conta da igreja. E essa igreja é tremendamente missionária, porque eles constroem templos no mundo todo, principalmente em países que passam por certa dificuldade. Aqui no Brasil, eles construíram algum templo, né? Então é uma igreja que clama
que clama, e nós precisamos aprender na igreja a clamar. Não só por nossas vidas, pelos nossos probleminhas, mas clamar pelo mundo, clamar pela cidade de Santa Maria, clamar pelos nossos políticos, clamar por aqueles que estão sofrendo. Isso é realmente um verdadeiro clamor, né? Eu sei que algumas vezes, Gil, que outras pessoas já tentaram aqui fazer um dia de clamor, né? Vamos clamar, meus irmãos, e a expectativa de quem está dirigindo esse momento é que haja realmente um levantar de voz, todos começam a orar juntos e falar, né? Amém. Então, esta é uma cultura que nós precisamos trazer para cá, porque é uma cultura bíblica. Amém? Não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de gritar, não tenha vergonha de, né, clamar por esse nosso Brasil. Meus irmãos, nós vamos participar nesse momento da ceia, vamos, né? O culto todo é o culto de ceia. Nós sabemos que existem pessoas que têm a motivação errada para participar de uma ceia. Algumas pessoas que só vêm na ceia, acham que a ceia vai abençoar a sua vida, né? É a motivação errada. A ceia também abençoa. Mas eu quero ler um texto no Salmo 15. Esse texto, eu queria fazer um acréscimo aqui. O texto começa dizendo assim: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem? Eu queria acrescentar aqui: Senhor Deus, quem poderá participar verdadeiramente da ceia? Quem? Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra aos que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem procede assim nunca será abalado e participará da ceia verdadeiramente. Que a ceia nos fale também sobre esse aspecto, né? É um momento simbólico, um momento muito importante, um momento de união com o Senhor, mas ele requer também esse momento de nossas vidas. Que essa ceia seja um momento de pedido de perdão, de um momento em que nós nos coloquemos à disposição de Deus, o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa vida e o nosso coração, para que Ele possa usar como Ele realmente desejar. Vamos ouvir mais uma música e vamos então, o Fernando pode ir tirando aqui para a gente celebrar a ceia. Quem devo eu agradecer por tudo que sou ou hei de ser? Queria dar a Ele o melhor, o ouro, incenso, mirra, mas tudo que eu tenho é minha própria vida. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, e eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, e eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração.
Quando o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão, segura para mim, Fernando. Nós sabemos que o pão, na Páscoa, era sem fermento. Porque o fermento, ele simboliza impureza. Por isso que o pão não tinha fermento. Foi esse pão que Jesus partiu e disse: "Isto é meu corpo". O conjunto vai cantar de novo esta música. E eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse momento, antes de participar da ceia. Que o Espírito Santo de Deus pudesse lembrar você daquilo que você tem transigido da vontade de Deus. E nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, ele nos perdoa e nos purifica. E que esta hora seja uma hora de purificação para a tua vida. Desde que o Espírito Santo possa dizer realmente para você: olha, você está precisando disso. Você precisa se purificar disso. Não remeta qualquer dificuldade em sua vida por causa da sua esposa. O inverso também é verdade. Mas você e Deus, enquanto o conjunto canta esta música. A quem devo eu agradecer por tudo que sou ou hei de ser? Queria dar a Ele o melhor, ouro, incenso, mirra, mas tudo que eu tenho é minha própria vida. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração. Quem deveria confiar meu modo de agir e de pensar? Sem medo vou abrir o coração. Erros e acertos, pra Deus eu conto todos os meus segredos. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração. Eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração. A quem devo eu agradecer por tudo que sou ou hei de ser? Queria dar a Ele o melhor,
Mas tudo que eu tenho é minha própria vida. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração. A quem deveria confiar meu modo de agir e de pensar. Sem medo vou abrir meu coração. Erros e acertos, pra Deus eu conto todos os meus segredos. Lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda a minha adoração. Alguém precisa oferecer na galeria? Ah, já está sendo. Quando o Fernando colocou esses 2 pães aqui, né? O pão que simboliza sem fermento, e este pão aqui muito grande, estava pensando neste pão aqui como o povo de Deus que tem se multiplicado pela face da terra. E estava olhando para esse pão
E estava pensando em quantas pessoas aqui em Santa Maria que vão aceitar a Cristo como seu Salvador daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Eu queria nessa oração pedir a Deus que Ele pudesse antecipar essas conversões. Que Santa Maria pudesse ter uma grande colheita de almas, assim como existem tantas outras partes do mundo, e inclusive da nossa pátria, muitas pessoas se convertendo, igrejas se multiplicando, não simplesmente por número, né, isso é tão relativo, mas se multiplicando porque almas estão entendendo que Cristo é o único que pode todas as coisas. Então eu queria que nós pudéssemos orar nesse momento e pedisse que esta seara, nós pudéssemos colher antecipadamente ao tempo que provavelmente nós imaginaríamos que seria daqui a tantos anos, mas que agora, esse é o momento que pessoas possam então ter esse encontro com Cristo, serem salvas em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela palavra desta manhã, Senhor Deus, que tocou os nossos corações, e nós queremos aprender a orar, Senhor Deus. Nós sabemos que precisamos pedir muitas vezes por nossas vidas, para as nossas dificuldades, mas não queremos ficar só nisso. Queremos, Senhor Deus, que o nosso coração possa atingir uma área espiritual muito maior do que aquela que nós temos visto e pensado e orado, Senhor Deus. Nós queremos orar principalmente por almas, para que hajam conversões, Senhor Deus, para que esta igreja seja uma igreja missionária, Senhor Deus. Pai querido, coloque este amor pelas almas perdidas no coração desta igreja. É a oração que estamos fazendo neste momento e queremos multiplicá-la diante de Ti, Senhor Deus. Dá uma igreja, que nós sejamos uma igreja, Senhor Deus, que levemos a sério, Senhor Deus, a Tua ordem de anunciar a Cristo Jesus como Salvador, Senhor. Que isto possa compungir o nosso coração, Senhor Deus. Que nós possamos buscar isso também em oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer e beber em nome de Cristo. Senhor Deus, que esta ceia, Senhor Deus, que estamos celebrando neste momento, seja uma ceia de comunhão contigo, que tenha havido purificação, Senhor Deus, nesta manhã, porque o sangue de Jesus Cristo tem esse poder de nos perdoar, passar sobre nossa vida, passar sobre os nossos pensamentos, passar sobre o nosso coração e nos perdoar. É que nós pedimos, Senhor Deus, e que esta ceia, Senhor Deus, seja também um reafirmar do amor que nós temos a Ti, Senhor Deus. Um reafirmar que nós aguardamos com esperança todas as Tuas promessas que nós temos conhecimento, Senhor Deus, porque elas se cumprirão como nós cantamos no início deste culto, Senhor Deus, e que elas se cumpram na vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu queria comunicar que nessa madrugada faleceu a mãe do irmão Jorge Adaime. Às 15h30 nós vamos ter um culto, ela está na capela número 2, 15h30 vai ser o culto, e às 17 horas será então, o corpo partirá para o cemitério, né? E as pessoas que quiserem acompanhar poderão fazê-lo. Será às 17 horas. Ela faleceu a 1h da madrugada, né? Está na capela 2, lá do Hospital de Caridade. Okay? Então, os irmãos que queiram dar os sentimentos lá a esta família, né? Ela estava essa semana no hospital e ela foi internada já com uma saúde precária, né? E Deus resolveu então levá-la para si e nós glorificamos a Deus por isso, né? Porque ela conhecia o nome de Jesus.
E os irmãos vão então recolher os cálices, vamos cantar mais uma música e os irmãos que vão dedicar seus dízimos, suas ofertas, poderão fazê-lo neste momento e com alegria no coração, né? Viver em Cristo é uma vida de alegria e você pode vir cumprimentar uma pessoa, dizer que bom você está aqui, que coisa maravilhosa tê-lo como irmão, né? E vamos nos alegrar no Senhor. Tem uva aqui depois, quem quiser. Pode vir pegar aqui a uva. Só por me amar, pagou alto preço. Só por me amar, levou a minha dor. Só por me amar, mudou minha história. Só por me amar, selou minha vitória, está na cruz. Só por me amar, sua vida entregou. Só por me amar, morreu pra que eu pudesse viver. Só por me amar, sua vida entregou. Só por me amar, morreu pra que eu pudesse viver. Uou, uou, uou.